vou começar, porque pegando o que o João falou, e a própria fala do Diniz, de fato, os jogos que a gente vem fazendo não condizem com a nossa pontuação no Brasileiro. E se não tivessem sido também as falhas individuais do Ceará, eu acho que até estaria fazendo sentido, porque sem as falhas individuais a gente ganhava aquele jogo e estaria lá em cima, né? 13º, 12º. Mas assim, especificamente sobre o jogo de ontem, a gente precisa falar do Diniz, porque o Diniz ontem, ele foi 99% certo. E eu já vou falar porque não sei. Calma aí. Ele escala o time ideal. A gente comentou aqui, eu e o João fizemos uma live na semana, ao decorrer da semana aí, para falar sobre o jogo de ontem. E a gente falava que o time ideal tinha que ser com a zaga nova. Não era para inventar, era para colocar o Hugo Moura na posição de origem, já que a gente não tinha outra opção. E o Diniz foi lá e fez exatamente isso. A zaga, muito consistente. Cara, foi o que o João falou. A gente saiu de uma zaga horrível para uma das melhores do Brasil, na minha opinião. Claro, pode estar cedo para eu estar falando isso, mas o que me mostraram hoje no futebol é isso. Os dois são muito seguros. E a gente perdeu muito quando o Robert Renan saiu, no sentido de da saída da bola. Porque ele tinha uma qualidade ali absurda. Mas, em contrapartida, eu não acho que o Lucas Oliveira comprometeu, tá? Ele teve uma outro descuido ali, acho que foi até nos lances do Pedro, mas, no geral, ele foi muito bem também. E aí, assim, tava um time muito ok. A gente começou com chances ali, claro, sofre gol, mas a gente já falou também que acho que o Léo teve um pouco de culpa, Léo Jardim. Também acho que o Cuesta dormiu naquela hora, mas beleza, acontece. Também não dá para menosprezar o elenco dos caras, tem essa superioridade. Viram ali que tinha essa deficiência, abriram o placar. Mas eu gostei muito da postura do Vasco em não se abalar. O Vasco correu atrás do resultado. O Vasco lutou para empatar, empatou e teve chances claras de virar o jogo e sair com a vitória. E era isso que a gente esperava. Eu e o João também nessa live falamos que o time... Porque a gente estava comentando qual seria a escalação do Flamengo também. E pelo jogo que eles têm da Libertadores no meio da semana, a gente falou, cara, se eles forem com o time reserva, não adianta muita coisa, porque o reserva deles é melhor que o nosso. E, cara, não é tanto não como a gente imaginava. A gente viu isso ontem. E até as peças titulares, né, Arrascaeta, Pedro, que entraram depois, o Pedro, óbvio, deram um gás a mais pro Flamengo logo que entraram, o Flamengo cresceu no jogo, mas também ficaram nulos como um todo com o elenco do Vasco. E aí, no segundo tempo, cara, o Diniz fez o que eu estava pedindo o jogo todo, e acho que toda a torcida do Vasco, que era colocar o Andrés Gomes e o Matheus França. Ele mexeu muito bem. Ele errou em não mexer logo, ele demorou para variar, poderia ter feito antes, porque aconteceu ali num momento em que o Vasco tá sofrendo a pressão, o time cansado, e ele não mudava. Mas ele mudou, e na hora, mesmo que tenha demorado, acabou que foi na hora certa. O Vasco cresceu muito ali, e por ele ter mexido certo, eu acho que merece parabéns. E aí coloca o DVD, né? E o Lucas Oliveira, como eu já falei, ele não tinha opção, teve que ser ele, não tinha outro zagueiro ali. E quando eu falo que ele não foi 100% ótimo ontem, eu estava me referindo ao senhor Matheus Cocão. Por quê? Cara, quando o Cocão entra, beleza, o Barros se machucou, tinha que sair, ok. Só que eu não entendi a escolha do Cocão se a gente tinha o Paulinho e principalmente o Helder, que a gente vem falando aqui nas lives. Ele foi relacionado para o jogo de ontem, é uma posição que a gente tá sem opção. E, cara, faltavam 10 minutos pro jogo acabar. Por que não colocou o garoto pra ele já pegar ritmo? Beleza, o Cocão não comprometeu. Mas ele não é digno de entrar no jogo do Vasco. Ele não é digno de vestir essa camisa. E o Paulinho não aguentava 10 minutos, sabe? Eu me questiono nessas coisas. Se o Paulinho não aguenta... Entrou contra o Ceará, isso que não dá pra entender, né? Pois contra o Ceará, ele entrou pra jogar mais que 10 minutos. Mais ou menos nesse período. Se a questão é física do Paulinho, enfim, ou qualquer outra coisa, eu não posso culpar o Diniz. Mas o fato dele ter colocado o Cocão e não o Helder, eu culpo. E o fato de não ter tirado o Verratti antes, porque, bom, era para ter acontecido. Verratti pouco fez ontem, né? E, enfim, todo mundo vê isso e o Diniz não. Mas, como um todo, eu acho que o Vasco hoje é um Vasco muito melhor. Os reforços somaram demais. E o Diniz vem nessa evolução. A gente fez 2 jogos contra o Botafogo muito melhores que o Botafogo, que é um time muito mais rico e um elenco muito melhor que o nosso. Jogamos os 2 melhores e eliminamos ele. Ganhamos fora do Sport. Pode não ser parâmetro, a lanterna é muito ruim, mas foi uma partida boa. Depois o Ceará... O Corinthians foi lá ontem e perdeu lá, pô. Pois é, tá vendo? Entendeu?
E o Ceará teve falha individual, ok, aconteceu essa lástima. Mas o Vasco não deixou o Ceará criar em nenhum momento. Então, também jogou muito bem. E ontem, cara, eu acho que é mais um exemplo dessa crescente. E eu até falei, tem um vídeo aqui, postei esses dias, que pra mim, se o pior acontecesse ontem, não poderia servir de parâmetro, porque o Vasco vinha nessa crescente. Então, eu quis dizer que se o Vasco perdesse pro Flamengo, não era o fim do mundo, porque elenco superior e tudo mais, mas a gente vinha nessa crescente. Então, eu falava que para confirmar essa crescente do Vasco, seria o jogo de quarta-feira, ganhar do Bahia, ganhar do Cruzeiro, aí sim manter esse nível bom que o Vasco vinha fazendo. Mas o Vasco foi lá e calou minha boca, simplesmente conseguiu um empate com um gosto amargo, porque era pra gente sair com a vitória. Eu acho que se o nosso time tivesse 1% a mais de qualidade, a gente teria feito 2 daqueles gols claros que a gente teve chance de fazer.